Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez, nesta página virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este Pai que nos concede constantemente a oportunidade da vida, a oportunidade da nossa melhoria, a oportunidade da nossa transformação. Agradecemos também a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada. Não podemos deixar de agradecer aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual, para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, em nome do Senhor Jesus, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como oportunidade para as nossas reflexões, a nossa melhoria, a nossa transformação. E hoje aqui nos encontramos para mais um momento de estudo, com base no livro Boa Nova, de autoria do Espírito Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier. E hoje trouxemos para estas reflexões o capítulo que trouxemos hoje é o capítulo de número 7. Capítulo de número 7, que tem como título, ou melhor, capítulo número 8, que tem como título Bom Ânimo. O capítulo de número 7 foi o que nós estudamos no último encontro nosso. Então, o capítulo de número 8, Bom Ânimo. Jesus, nas anotações de Humberto de Campos, fez aqui um belíssimo diálogo, tem aqui um belíssimo diálogo com o discípulo Bartolomeu. Mas antes de começarmos aqui nas anotações de Humberto de Campos, quero abraçar mais uma vez fraternalmente a todos os irmãos e irmãs que se encontram aqui presentes nesta sala virtual para mais este momento de estudo. Faremos neste momento leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 119, em que Carlos Torres Pastorino nos fala acerca da calma. Ele nos diz da seguinte maneira: não perca a sua calma, não se deixe dominar pela cólera, que jamais o sol se deite sobre sua raiva. Então aqui ele nos fala acerca de calma, acerca de tranquilidade, acerca de não carregarmos conosco a raiva. E ainda ele diz: contenha-se o mais que você puder. Um simples raio de cólera pode destruir longas e pacientes sementeiras de amor e carinho. Então, um simples raio de cólera pode destruir, conforme ele nos fala aqui, uma sementeira que foi construída, que foi cultivada ao longo dos milênios. Então é preciso constantemente, conforme nos fala Jesus, aquela vigilância. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, ou seja, para não perder o seu equilíbrio. É preciso constantemente mantermos a calma, mantermos o equilíbrio. E ainda ele diz: procure dominar-se. Quem sabe
Se a pessoa que o ofendeu não está doente, não perca sua calma. Seu fígado é demais precioso para que você o estrague. Então aqui ele até faz referência ao fígado, que quando nós ficamos nervosos, nós prejudicamos inclusive o nosso fígado. Então é preciso, sim, sem sombra de dúvida, mantermos a calma, a serenidade. E aí fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para chegarmos aqui nas anotações de Humberto de Campos, que nos diz da seguinte maneira, já que este livro que estamos estudando é esta história da Boa Nova, onde Humberto de Campos nos traz aqui desde o início, fazendo aquela contextualização daquela região e naquela época em que Jesus veio à Terra, conforme estamos realizando estes estudos. Então aqui o capítulo de número 8, Bom Ânimo, Humberto de Campos nos diz da seguinte maneira, que o apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Desde os primeiros tempos de suas pregações, junto ao Tiberíades, todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o mestre na sua tarefa divina. Então aqui ele fala que Bartolomeu foi um daqueles discípulos que mais se dedicaram ao trabalho da semeadura da Boa Nova. Constantemente ele estava trabalhando nesta semeadura, constantemente ele estava ao lado de Jesus, trabalhando, auxiliando. E aí ele diz na sequência que mesmo assim, Bartolomeu era uma pessoa triste. Bartolomeu era triste e vezes inúmeros o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Foi talvez por isso que uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Então Jesus e Bartolomeu estavam ali na casa de Pedro em Cafarnaum. Então Jesus, observando já há alguns dias aquela tristeza de Bartolomeu, mesmo tendo conhecido a boa nova, recebido a boa notícia, mesmo assim ele não era uma pessoa alegre. Então ele aproveitou aquela oportunidade que os dois estavam ali na casa de Pedro e conversou com Bartolomeu. E aí ele diz, Humberto de Campos diz que após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar o seu espírito sensível. Então Bartolomeu era um espírito sensível e que com aquela interrogação de Jesus, ele conversou abertamente com Jesus. E aí ele disse da seguinte maneira, mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas, ou exatamente, minhas tristezas amargurosas, ou seja, tristezas bastante amargas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações, além nas alturas. Então ele tinha certeza da boa nova, ele tinha certeza que o evangelho realmente ia encher e estava enchendo o seu coração de luz. E ainda ele diz, quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Então aqui Bartolomeu lembrou a Jesus que aqui na terra parece que o selo do mal constantemente obscurece as coisas mais puras. E aí ele diz ainda, por toda parte, Senhor, é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos.
Então aqui Bartolomeu tentando explicar ao Cristo o motivo da sua tristeza. Mas não era isto e não era esta a motivação da sua tristeza. E aí na sequência, Humberto de Campos anotou da seguinte maneira, que a voz do discípulo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia Jesus fitou brandamente e lhe falou com serenidade. Então Jesus, após ouvir aquele desabafo de Bartolomeu, que já se encontrava em prantos ali à frente de Jesus, Jesus conversou com ele com serenidade, começando da seguinte maneira: Bartolomeu, a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já vistes, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Então aqui Jesus fez este primeiro questionamento. Mas Bartolomeu, por que você está triste? Se você recebeu a boa notícia, que eu nunca tive notícia aqui na terra e em lugar algum que alguém recebesse uma boa notícia e ficasse triste. Você recebeu a boa notícia e continua triste. E ainda Jesus diz na sequência: fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenho o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Então aqui Jesus fala, lembra ele que o meu reino ainda não é deste mundo, mas ele não desdenhou e não desdenha em tempo nenhum o trabalho de implantação deste reino um dia aqui na terra. Achas então, Bartolomeu, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Você acha que eu teria vindo ao mundo sem esta certeza de implantação do reino de Deus aqui na terra? Então foi este o questionamento, mais um questionamento de Jesus a Bartolomeu. E aí Jesus acrescenta que o evangelho, ele esclarece na forma de um acrescentar de informações a Bartolomeu e a todos nós, que o evangelho terá de florescer. O evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Então a minha mensagem, a mensagem do meu evangelho, que é constantemente de fortaleza e de confiança, há de proporcionar grande alegria a todos aqueles que receberem esta boa notícia de coração. E aí Humberto de Campos acrescenta que depois de uma pausa em que o discípulo contemplava silencioso, o mestre continuou. Então Jesus continuou esclarecendo Bartolomeu e a todos nós da seguinte maneira: a vida terrestre, Bartolomeu, a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. Então a estrada aqui na terra, todas essas estradas que nós estamos caminhando aqui pela terra, conforme nos disse aqui Jesus, é uma estrada cheia de pedras, mas que essa estrada pedregosa nos conduz a todos aos braços do Pai. E ainda ele diz que o trabalho é a marcha. Precisamos marchar por esta estrada pedregosa, mas trabalhando constantemente. E a luta comum é a caminhada de cada dia.
Então, nesta estrada pedregosa pela qual estamos caminhando, temos trabalho constantemente e, ao mesmo tempo, é preciso que nós lutemos arduamente nesta caminhada do nosso dia a dia pela e para a nossa transformação, para a nossa melhoria. E aí Jesus acrescenta que os instantes deliciosos da alma e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, prestemos atenção neste esclarecimento, mais este esclarecimento de Jesus a Bartolomeu, porque ele disse que os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Então aqui Jesus chama a atenção de Bartolomeu e de todos nós que precisamos aproveitar constantemente durante as nossas atividades diárias, durante o nosso descanso do corpo físico, toda oportunidade para o esclarecimento, para a semeadura, igual estamos fazendo aqui neste momento. Não estamos dizendo que nós que nos encontramos aqui reunidos somos ou nos encontramos em situação melhor do que os outros, ou que somos melhores do que os outros. Não, estamos apenas aproveitando o tempo e não matando o tempo. Nós que aqui nos encontramos, nos esclarecendo à luz do Evangelho, poderíamos estar sentados no sofá, na frente da televisão, vendo notícias que não são importantes. Mas aqui nos encontramos dialogando acerca do Evangelho de Jesus, que é exatamente o que ele nos chama a atenção, que na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, acrescenta Jesus que em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Então aqui ele nos chama a atenção que, via de regra, nós abusamos dos nossos direitos, abusamos do nosso livre-arbítrio, e aí fazemos escolhas equivocadas, prejudicando e perturbando a nossa marcha, e aí depois ainda reclamamos de Deus, que Deus não nos auxiliou, que Deus nos desamparou, que Deus não gosta de nós. Mas na verdade, fomos nós quem fizemos escolhas equivocadas. E aí Jesus diz que ao fazer essas escolhas equivocadas, vai acontecer exatamente isto. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Então, todas as vezes em que nos equivocamos durante a nossa trajetória, sem sombra de dúvida que o trabalho será mais árduo para a retificação. E ainda ele diz na sequência que, em vista destas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Então aqui ele nos chama a atenção que, ao fazermos escolhas equivocadas, usando o nosso livre-arbítrio,
quando nós fechamos os nossos olhos, fechamos os nossos ouvidos, ou seja, não enxergamos e não ouvimos as coisas como deveríamos enxergar e ouvir, nós acabamos nos prejudicando. E aí é lógico que iremos arcar com as consequências, iremos, conforme ele diz aqui, reclamar de Deus, reclamar da vida, reclamar de todos que estão à nossa volta. E aí ele diz, Humberto de Campos diz que neste momento houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas, depois do que, sem mesmo perceber inteiramente o alcance de suas palavras, Bartolomeu ainda interrogou Jesus da seguinte maneira: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? O Evangelho exige de cada um de nós a fortaleza permanente? Não podemos, não temos o direito de cairmos, de fraquejarmos na nossa trajetória? E aí Jesus responde a Bartolomeu e a todos nós da seguinte maneira: Vede bem, Bartolomeu, a verdade não exige. A verdade, ou seja, Deus, não exige. A verdade oferece oportunidade. A verdade oferece todas as oportunidades para a transformação sem exigir. Então, exatamente isto que Jesus disse a Bartolomeu, que a verdade não exige. A verdade transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Então Jesus falou a Bartolomeu que o Evangelho não exige perfeição, mas o Evangelho, assim como a verdade, ofertam oportunidades para a transformação e ainda espera de cada um de nós a alegria, a coragem, a esperança, que devem ser os traços constantes de nossas atividades de cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Então aqui Jesus faz um questionamento a Bartolomeu e a todos nós: por que ficarmos reclamando constantemente acerca dos nossos problemas, uma hora de problema que pode significar uma encarnação ou reencarnação, se nós conhecemos, através do Evangelho de Jesus, através da doutrina espírita, a realidade gloriosa da eternidade? O que são alguns momentos de sofrimento aqui na Terra perante a eternidade que nós temos pela frente? Então é este o questionamento de Jesus. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, cristalizarmos em nossa mente o sofrimento de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com Deus, nosso Pai? E Humberto de Campos diz ainda, um questionamento de Bartolomeu: e quando os negócios do mundo nos são adversos, e quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto. Então aqui ele perguntou acerca dos negócios, já que ele era pescador, vivia de pescar e vender peixes. Então o que realmente dizer ou pensar acerca dessas adversidades do mundo e em relação à luta que precisamos travar em cada dia a dia? Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu Bartolomeu com tranquilidade e com bondade, assim esclarece a todos nós. Bartolomeu, meu irmão, qual é o melhor negócio do mundo? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muita vez amordaçando-se o coração e a consciência
para aumentar as preocupações da vida material ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseje marchar para o seu amor por entre os espinhos do caminho? Então, um questionamento longo que Jesus fez a Bartolomeu é: qual é o melhor negócio? Será que realmente é nos prendermos às coisas materiais aqui do mundo, ou nós nos preocuparmos em relação à nossa iluminação, a nossa caminhada rumo à eternidade, conforme ele diz aqui, as preocupações da vida material ou a iluminação definitiva da alma para Deus? Qual deve ser a nossa primeira e maior preocupação? Sabemos que estamos aqui na Terra e estamos animando um corpo físico e precisamos de coisas materiais para mantermos este corpo físico. Estamos aqui na Terra e precisamos dar a César o que é de César, ou seja, cumprir as nossas obrigações aqui na Terra. Não temos condições de viver apenas o espiritual. Também não podemos viver apenas o material. Precisamos colocar na balança, achar um ponto de equilíbrio da melhor maneira possível e viver o material bem como o espiritual. Porque, sem sombra de dúvida, nós somos seres imortais que estamos provisoriamente vivenciando uma experiência humana. Mas pelo nosso comportamento, o comportamento da maioria de nós aqui na Terra, é como se fôssemos seres humanos que estivéssemos provisoriamente, ou que tivéssemos provisoriamente uma oportunidade de uma experiência espiritual. E aí Jesus acrescenta aqui na sequência mais um questionamento. Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Será que não são essas adversidades nos negócios materiais aqui do mundo que acontecem exatamente para nos fazer acordar para a realidade do espírito, a realidade das coisas do mundo espiritual ou do reino de Deus? E aí, na sequência, Humberto de Campos nos diz da seguinte maneira, que Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, não todavia sem experimentar certa estranheza, e logo lembrando-se de que sua genitora partira havia pouco tempo para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso. Ou seja, a mãe de Bartolomeu tinha pouco tempo que havia desencarnado. Então ele questionou Jesus sobre o desencarne de sua mãe, da seguinte maneira: mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Agora prestemos atenção, bastante atenção, nesta resposta de Jesus a Bartolomeu, anotação de Humberto de Campos, sobre este perder um ente amado. Então Jesus começa dizendo, na forma de um questionamento a Bartolomeu: mas quem estará perdido? Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Bartolomeu, quem você perdeu? Deus é o nosso Pai, Deus é o Pai de todas as criaturas. Então quem perdeu quem? E aí ele diz na sequência: se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado de Deus? Então aqui Jesus faz este questionamento a Bartolomeu e a todos nós. Se aqueles que estão sepultados no lodo do crime, um dia eles irão também se transformar em anjos, por que ficarmos reclamando, ficarmos lamentando e em desespero em relação àquele amigo, aquele ente amado que partiu de retorno à verdadeira morada, atendendo ao chamado de Deus? Então este foi o questionamento de Jesus,
E na sequência ele diz ainda que a morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Então a morte do corpo físico, conforme Jesus aqui nos disse nas anotações de Humberto de Campos, assim como nós conhecemos na doutrina espírita, a morte do corpo físico abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão na terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos filhos de Deus. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador da paz e da alegria. Então, um semeador do Evangelho, ele precisa ser alegre. Se nós recebemos a boa notícia, qual o motivo de ficarmos tristes? Então, este é o questionamento de Jesus, o alerta de Jesus em relação aos discípulos do Evangelho, que todos os discípulos do Evangelho têm que ser alegre, têm que semear a paz. Então ele diz, todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria por onde ele passar. E aí Humberto de Campos diz que Jesus entrou em silêncio como se houvera terminado a sua exposição judiciosa e serena. E, pois que a hora já ia adiantada, Bartolomeu se despediu. O olhar do mestre oferecia ao seu olhar naquela noite uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. Energias benfazejas que Jesus transmitiu a Bartolomeu, lhe dando forças para ele seguir adiante no seu processo de transformação. E aí ele diz ainda que Bartolomeu, conforme vimos lá no capítulo de número 5, Bartolomeu era nascido em Caná da Galileia. Residia então em Dalmanuta, próximo ali de Cafarnaum, para onde se dirigiu meditando gravemente nas lições que havia recebido. A noite parecia-lhe formosa como nunca. No alto as estrelas lhe afiguravam as luzes gloriosas do palácio de Deus, à espera de suas criaturas como hinos de alegria. As águas do lago de Genezaré, aos seus olhos, estavam mais lúcidas, mais plácidas e felizes. Os ventos brandos sussurravam ao entendimento cariciosas inspirações. Bartolomeu começou a recordar as razões de suas tristezas intraduzíveis, mas com surpresa não mais as encontrou no coração. Então Bartolomeu não mais encontrou o motivo das suas tristezas em seu coração após aquela conversa com Jesus, mas lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitora, ou seja, sua mãe, e refletiu, porém, com mais amplitude quanto aos desígnios da providência divina. Bartolomeu chegou em casa já de madrugada, encontrou os seus irmãos que brigavam constantemente com ele, que lhe dirigiu impropérios, acusando-o de mau filho, de vagabundo, de traidor da lei. Bartolomeu, porém, recordou do Evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar alegria a seus irmãos. Em vez de reagir asperamente como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando-o de casa. O apóstolo, no entanto, achou natural, porque seu pai não conhecia Jesus, e ele, Bartolomeu, já conhecia Jesus. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Depois de repousar alguns momentos, tomou as suas redes velhas e demandou sua barca. Teve para todos os companheiros de serviço
uma frase consoladora e amiga. O lago, como que estava mais acolhedor e mais belo, seus camaradas de trabalho mais delicados e sensíveis. De tarde, não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos o observavam com admiração. Todos o observavam com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental de seu discípulo. Então, que possamos nós também adotar uma nova atitude mental, assim como adotou Bartolomeu. E aí Humberto de Campos encerra esta belíssima narrativa, longa narrativa, mas belíssima, dizendo que no sábado seguinte, o mestre demandou às margens do lago, cercado de seus numerosos seguidores. Ali aglomeravam-se homens e mulheres do povo, judeus e funcionários de Antipas, a par de grande número de soldados romanos. Jesus começou a pregar a boa nova e, a certa altura, contou, conforme a narrativa de Mateus, conforme nós encontramos no capítulo 13, iniciando no versículo 44. Então Jesus contou essa narrativa anotada por Mateus, fez uma narrativa da seguinte maneira, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. E aí vem Humberto de Campos e nos traz belíssima explicação acerca destas palavras de Jesus sobre esse tesouro enterrado em um campo e que alguém muito feliz vendeu tudo o que tinha para adquirir aquele campo com aquele tesouro. Então Humberto de Campos diz na sequência, para encerrar, que nesse instante, após a narrativa de Jesus, nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava embevecido. A luz branda de seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo, pela ternura que evidenciava, e o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita, depois de haver alijado todas as vaidades de que ainda se não desfizera, para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. Então aqui Humberto de Campos nos esclarece que aquele homem que vendeu tudo que tinha para adquirir aquele campo que tinha um tesouro escondido, é exatamente aquele que jogou fora, ou seja, retirou dele todas as vaidades que ainda teimava em carregar com ele, para adquirir o verdadeiro tesouro no campo infinito da vida, do campo infinito da vida eterna. E aí ele encerra dizendo que, enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez na vida, era a primeira vez em sua vida que chorava de alegria. O pescador de Dalmanuta aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Reino. Que possamos nós, assim como Bartolomeu, aderirmos para sempre e pela eternidade aos júbilos eternos do Evangelho do Reino. Que este Evangelho do Reino de Deus, que esta boa notícia possa realmente fazer parte da nossa vida e ser a nossa alegria.
Muito obrigado. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs de jornada, todos os companheiros e companheiras que nos visitaram aqui neste momento para mais esta oportunidade de estudo, de reflexões sobre a história do Evangelho. Então aqui vamos juntos com Humberto de Campos, capítulo a capítulo, já que este livro é composto por 30 capítulos, então em cada capítulo uma nova luz na nossa vida, novos esclarecimentos. Então, sem sombra de dúvida, que no próximo capítulo, o capítulo de número 9, no nosso próximo encontro, com certeza, novos esclarecimentos para todos nós. Agradeço imensamente a companhia de todos e todas, Tânia Luz, Fernanda Oliveira, Fernanda Nanda, Deise Moraes, Valmira Maria e o nosso irmão Essimar lá de Trindade, Maria José Pereira de Oliveira, Sula da Silva, João Dias, o nosso querido Joãozinho lá de Trindade, Narcisa Porto Machado, Iracema Rosa, que também aqui está presente, Dona Vilma Guimarães Rocha, lá das Minas Gerais, que também sempre se faz presente, a nossa irmã Shirley, mais uma vez aqui a nossa irmã Maria Goretti, também de Minas Gerais, Marina de Paula, lá de Trindade, também aqui presente, Rosângela Lima Barros, também presente, Mirane Costa, que também nos visita neste momento para mais esta oportunidade de estudo e de reflexões. Recebam todos e todas meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Que Jesus, nosso Senhor e Mestre, possa continuar nos ofertando força, luz na nossa caminhada, para que possamos seguir adiante o nosso processo de iluminação espiritual. Paz aos nossos corações e não nos esqueçamos da prática do Evangelho, porque de pouco adiantará nos tornarmos intelectuais dos ensinamentos do Cristo e continuarmos de mãos vazias de obras. É preciso aliarmos conhecimento com a prática. É preciso aliarmos fé com a obra, porque conforme nos disse o apóstolo Tiago, a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Que possamos refletir acerca disto e trabalharmos na obra do Senhor. Paz do Cristo conosco sempre. Até breve, meus irmãos e irmãs.